Então, bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos dar início agora ao nosso curso de geoprocessamento. Essa aula é mais um conceito que precisamos abordar para trabalhar na área de geoprocessamento, mas é muito prático. Então, o geoprocessamento são ferramentas, mexer no QGIS, mexer no ArcGIS, mexer em estruturas de dados, compreender ela de forma mais sistemática. Então, e geoprocessamento aprende-se muito na prática. Então, por mais que eu traga diversos conceitos para vocês, muitas vezes esse conceito não se aplica ou já é ultrapassado ou, enfim, é uma área do universo que é muito dinâmico, vai modificando, às vezes tem umas técnicas que funcionavam lá atrás, mas hoje esses conceitos calpo-terra nem é tão importantes assim. Mas é importante nós trazermos esses dados para vocês compreender um pouco do que é o geoprocessamento antes de partir para a prática. Então, basicamente, será essa aula de hoje será a única aula teórica e daqui para frente vamos trabalhar muito com a prática mesmo. Então, quando se fala nós vamos trabalhar com a aula, né? Desde os conceitos, de qualquer geocampos, geobjetos, operações entre mapas, fazer uma revisão geral da aula e deixar um material aqui de estudo para vocês. Então, quando se fala em geoprocessamento, não tem um conceito assim definido, um conceito claro. Cada autor tenta trazer uma abordagem mais técnica, alguma abordagem um pouco mais aprofundada, uma abordagem mais focada das técnicas, o outro uma abordagem focada nas aplicações e uma abordagem muito mais simplista. Então, por exemplo, Zaidan aqui ele vai falar que o geoprocessamento é, quais são os componentes do geoprocessamento, desde coleta de dados, entrada, armazenamento, tratamento, são coisas que se referem à estrutura do gel mesmo, de como que trabalha no dia a dia. Já o FIT 2018, ele vai trazer um conceito mais ligado à questão da aplicação, o que é o geoprocessamento aplicado. E você pega o Câmara, que é um dos mais conhecidos aqui no Brasil, né, na área de geoprocessamento, basicamente ele faz uma interpretação mais simplista, dizendo que são técnicas matemáticas, computacionais para informação geográfica. Mas definir geoprocessamento é um tanto quanto complicado, porque é como você definisse o que é agrimensura, o que é agronomia. Até mesmo o nome da disciplina chamar geoprocessamento é um nome que chama atenção, é um nome importante, está no currículo que eu fiz de geoprocessamento, para as pessoas baterem o olho, os avaliadores em geral, e entender do que se trata, do que vocês aprenderam de fato, do que vocês lidaram, mas conceitualmente dizendo, não é o nome apropriado. Porque geoprocessamento é como, se eu falar com vocês estão tendo aula de geoprocessamento, é equiparável a dizer que vocês estão tendo uma disciplina de agrimensura ou estão tendo uma disciplina de agronomia, ou uma disciplina de, sei lá, direito. Isso não é uma disciplina, é um curso inteiro. Então, tem pós-graduação em geoprocessamento, tem faculdades focadas só em geoprocessamento. Então, não é uma disciplina, são diversas ferramentas, diversas áreas que se unificam e formam o que nós chamamos de geoprocessamento. O nome correto dessa disciplina é Sistema de Informação Geográfica, que é o que nós vamos trabalhar, que o SIG trabalha com o Sistema de Informação Geográfica, que faz parte do geoprocessamento, mas o QGIS, por exemplo, não é um software de geoprocessamento propriamente dito. Mas como podemos definir, então, o que é nosso Sistema de Informação Geográfica, que é o nome correto da disciplina mesmo? Bom, ela está integralizada no nosso dia a dia de forma assim bem integrada mesmo. Antigamente era um pouco mais dificultoso, né, ter essas ferramentas na mão e agora está cada vez mais comum essas ferramentas de geoprocessamento.
E as ferramentas de, de sistema de informação geográfica está presente no nosso dia a dia que muitas vezes a pessoa não sabe o que que é, mas ela trabalha com isso de forma indireta. Então nós temos iFood, 99 Táxi, Uber, Rappi, então são ferramentas que surgiram devido a essa integralização dos dados dentro do sistema de informação geográfica. E o que possibilitou, na verdade, foi o tornar o GPS um aparelho acessível, né? De certa forma barato para todos. E aí possibilitou, né, essa integração dele, a criação desse software em geral. Mas o que, que seria realmente o sistema de informação geográfica? Para que ocorra um sistema de informação geográfica, eu preciso do espaço, eu preciso do espaço geográfico embutido ali. Então, eu preciso de informações espaciais, que são localizações geográficas. Então, vamos supor aqui, eu estou andando e eu quero encontrar o posto de gasolina mais próximo da minha casa que tem gasolina mais barata. Então, eu vou criar um sistema de informação geográfica que vai me mostrar aonde estão esses postos de gasolina. Então, tem informação geográfica, a localização exata do posto de gasolina, e eu temos, que nós chamamos de informações espaciais, e nós temos informações não espaciais, que são o quê? O custo da gasolina. O valor do custo da gasolina não está atrelado à coordenada geográfica, ela pode ser mutável. Quando eu unifico as duas informações, ora, a localização mais próxima possível do posto de gasolina com o preço, que não é uma variável geográfica, nós estamos trabalhando, aplicando o sistema de informação geográfica no nosso dia a dia. Estou aplicando técnica de informação geográfica e esse seria o conceito mais fácil de se lidar, que é o que? A incorporação de informações espaciais com informações não espaciais para gerar-se novos conhecimentos, novas possibilidades de serem implementadas. Isso seria um conceito mais fácil de compreender o que seria o nosso sistema de informação geográfica. Então aqui, né, é um exemplo prático. Então aqui eu tenho, por exemplo, umas casas envolvida e aqui eu tenho a localização, por exemplo, de restaurantes, onde tem restaurantes mais próximos, restaurantes mais longe, e aí eu posso definir o critério, olha, qual que é a casa que está mais próxima desses restaurantes. Aí eu criei um raio, um buffer, e isso, né, estou aplicando ferramentas de geoprocessamento. E eu posso incorporar ainda mais informação aqui, por exemplo, olha, eu quero o que está mais próximo da minha casa, mas que eu não tenha que subir morro. Então, eu vou no restaurante, essa casa, vou procurar um restaurante que eu não vou subir muito morro, portanto, ele será o melhor local. Então, estou atribuindo localização espacial, estou atribuindo preço dos, sei lá, dos, dos restaurantes, estou atribuindo a distância, estou atribuindo topografia, isso tudo para tomar a decisão aonde que eu vou, sei lá, jantar na próxima semana. E a gente define, né? O mais próximo, com menor declividade, seria esse restaurante demarcado aqui. Então, nós temos aqui o que é informação espacial? Informação assim que ela está fixa no espaço geográfico. A moradia, não tem como, ela está no espaço geográfico definido. Restaurante, altitude do terreno, né? São informações que estão fixas ali dentro. Ela não muda não muda de forma fácil, né? Ela não muda de uma hora para outra, ela depende do espaço. E eu tenho informações não espaciais, por exemplo, preço da comida e bebidas. Eu tenho eu tenho informações, por exemplo, se o bar é mais ou menos frequentado.
eu posso incorporar diversos tipos de informações que eu chamaria de informações que não dependem do, do espaço para ser representada. Então, como é que eu posso também representar a minha informação, né? Se eu quiser trabalhar, por exemplo, a informação espacial, a casa, por exemplo, pode ser representada como um ponto. Os bares, eu posso marcar um ponto geográfico, seja com GPS, seja no próprio Google, enfim, você pode escolher. A altitude, ela parte de um tipo de dados que nós chamamos de imagem, tem imagem de altitude, apesar que ela pode vir em outras estruturas, mas é mais comum de se trabalhar dentro das ferramentas do sistema de informação geográfica como imagem. E aqui eu tenho as informações não espacial. Como é que eu posso atribuir essa informação não espacial para o meu sistema de SIG? Eu posso incluí-la, né, na forma de uma tabela. Então aqui nós temos começando a desenhar os elementos que envolvem o sistema de informação geográfica. Nós temos pontos, polígonos, imagens, tabelas, tudo aí são os produtos, são os ingredientes que nós vamos trabalhar dentro das ferramentas de geoprocessamento para gerar a nossa resposta. Então aqui eu tenho o que chamamos de vetores, né? Vocês vão conhecer com o nome vetor, nome de shape, nome de KML. Vocês vão encontrar diferentes tipos de nomes que se referem, mas o comum mesmo é vetor. Por que vetor? Porque vocês vão ter uma série de ferramentas que serão acionadas somente se você estiver trabalhando com elemento vetor. Então, quando abrir lá o QGIS, por exemplo, e você quiser fazer determinada operação, essa operação ela é exclusiva para o elemento vetor. Então, lá no QGIS tem uma série de ferramentas, série de botões específica para vetor. E o que são vetores? São pontos, linhas e polígonos. Qual que é a vantagem deles? É que eles conseguem trabalhar por trás de cada uma das feições, cada polígono, cada linha ou cada ponto, eles conseguem trabalhar com múltiplas informações. Então, aqui, por exemplo, se cada ponto fosse uma localização de um bar, eu posso criar uma tabela atribuída a cada um dos pontos da cidade, cada bar, né? E atribuir a informação de que qual o nome do bar, qual o local, o endereço que ele está, qual o cardápio que ele oferece, preços, são informações não espaciais, né? Só o local talvez enquadraria como localização espacial, mas os demais dados, cardápio, preço, isso aqui é independente do espaço geográfico. O cara pode oferecer o que ele desejar. Então, as vantagens dos elementos vetoriais são que eu posso atribuir a cada um dos elementos, ponto, linha, polígono, uma série de informações por trás dela, por meio dessa estrutura de tabelas. Vocês vão ver lá no QGIS que é a tabela de atributos, que são todos os elementos que estão amarrados ao meu elemento vetorial. A vantagem dos elementos vetoriais é que eles são mais confiáveis, são mais precisos. Então, se eu quiser delimitar, por exemplo, uma propriedade rural com a precisão de milímetro, tem que ser representada por um arquivo vetorial. Ela não tem escala, então você pode dar zoom, 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 zoom na imagem. A escala até se inverte, a elemento vetorial não tem escala. São elementos que demandam menos espaço, então eu posso trazer um banco de dados gigantesco com arquivo vetorial e ele ocupa menos espaços com relação à imagem, se comparado. E eu posso trazer uma diversidade de informações atrelada a uma única feição, né? Então, a tabela de atributo permite que eu traga múltiplas informações sobre aquele ponto, aquele polígono que eu estou trabalhando. Uma desvantagem, né, é mais difícil manipular dados vetoriais, porque tem muitas questões de fechamento de polígono, de imprecisão, de geometrias inválidas,
que estão dentro dos arquivos vetoriais. Muitas vezes os arquivos, por mais que sejam mais leves, mas se o computador é um arquivo leve em termos de espaço, mas quando o computador encara um arquivo vetorial, ele vai estar lendo aquele arquivo com diversas informações da tabela de atributo por trás dele. Então, para o computador ler, demanda mais memória, RAM, no caso. Ele ocupa menos espaço no HD, mas na hora que vai rodar, ele demanda mais memória RAM para dar um arquivo vetorial. Então, são arquivos que demandam de um computador um pouco potente. Então, tem arquivo, por exemplo, todos os rios de Minas Gerais é um arquivo pesadíssimo. Nós temos que fazer até algumas estratégias, nós vamos trabalhar com eles para vocês verem qual a estratégia que nós podemos fazer para trabalhar com eles. E, né, muitas vezes está atrelado também a IACAM, pegar esses dados, então são mais difíceis de obtenção de dados com arquivo vetorial. Também é conhecido também, né, está escrito aqui em cima aqui, eu estou deixando passar batido, como geocampo. Lá, conceitualmente dizendo, né, podemos conceituar, vocês vão ver na literatura, alguns livros, chamando os vetores de geoobjeto. Por que é geoobjeto? Porque ele traz a informação geográfica com um objeto, com a informação atrelada àquele dado. Então, é esse objeto aí que se refere a alguma informação geográfica. Então, todos os elementos vetoriais nós chamamos de geoobjeto. O Spring tem uma aba específica lá, que é só trabalhar, salvo engano, com geoobjeto e geocampo. Tem que ter essa distinção, né? E nós temos o geocampo, que é o conceito que o Câmara traz muito sobre nessa área de sistema de informação geográfica, seria, ao contrário do geoobjeto ou arquivos vetoriais, o geocampo ou arquivos matriciais ou arquivos raster ou arquivo de imagem, é tudo o mesmo nome, então sempre tem essa noção, tá, gente, de o nome do arquivo, porque lá no software de geoprocessamento em geral, você vai trocar de software, o nome vai trocar, mas o conceito ainda é o mesmo. Então, vocês podem encontrar, por exemplo, arquivo vetorial ou vector, ou vocês podem encontrar algum nome que remete a isso. E quando se fala de arquivo de imagem, vocês vão encontrar muito em software em geral, por exemplo, o Spring chama de matriz imagem. Tem software que chama de fato de imagem. Eu acho que o IVE chama os dados de imagem. E o QGIS, o ArcGIS chama-se raster. Então, tudo é o mesmo arquivo. Então, o que são arquivo raster, arquivo matricial ou imagem? Então, o matricial, porque as imagens, elas são preto e branca de forma natural, igual vocês estão observando aí, é uma imagem. Mas se eu for analisar o que essa cor significa lá do computador, o computador interpreta número, o computador não interpreta cores. Nós que gostamos de trabalhar com os dados na forma de cor, porque é mais fácil visualização, uma compreensão ampla dos fenômenos, mas o computador entende número. Então, toda vez que você vê uma imagem, ela é uma estrutura numérica. E essa estrutura numérica tem uma disposição quadricular, né, de linhas e colunas, que na verdade se trata de uma matriz. Então, todas as operações que ocorrem dentro de uma imagem são operações matriciais. Então, você pode encontrar ferramentas ou operações dentro do geoprocessamento que o nome será matriz. Inclusive, operações das imagens basicamente são operações de matrizes. Então, entendendo que a imagem é uma matriz, você consegue ter uma lógica melhor de como manipular essas imagens na hora do processamento dos dados. Uma característica da imagem
é que ela é preta e branca. Toda imagem é preta e branca. Por mais que você enxergue uma fotografia colorida, uma fotografia, na verdade, é a sobreposição de três bandas, do azul, verde e vermelho, que o celular, de forma ah, artificial, colore as suas imagens e lhe entrega aquela fotografia. Mas as imagens, de forma individual, elas são preta e branca. Outra característica da imagem: toda vez que o valor da minha imagem foi muito alto, o valor computacional da minha imagem foi muito alto, essa minha imagem é mais clara. Toda vez que a informação que traz a minha imagem for muito baixa, a minha imagem ela é escura. Então você vai ver esse efeito, né, de preto e branco, o efeito de cinza, o efeito que nós chamamos comumente dizendo de nível de cinza. Então, é mais fácil para a interpretação visual de encontrar padrão a forma de imagem, mas o computador ele interpreta os dados de forma matemática, na forma de números. Estou reforçando isso porque, a depender da operação que você fizer na imagem, dentro das ferramentas de geoprocessamento, vai ter ferramenta específica para mexer com a imagem. E você vai ter ferramenta específica para trabalhar com vetores. Qual é a vantagem, a desvantagem, né, de trabalhar com arquivo de imagem? Não tem muita acurácia frente ao arquivo vetorial. Então, se eu trabalhar com imagem de drone, ao sobrevoar imagem de drone, conseguir uma imagem com qualidade que eu consigo diferenciar um alvo de 2 centímetros. Então, dentro daquele raio de 2 centímetros, tem um erro ainda. Se eu trabalhar com imagem de satélite, que é de 10 metros, 5 metros, 30 metros, dentro daquele raio ali eu tenho um erro. Então, são dados que você não tem uma qualidade geográfica de pontos muito preciso, muito em função porque você tem uma escala delimitada. É uma representação generalizada, porque não é uma natureza real, né? É algo assim que foi levado ao computador de forma digital. E imagens demandam muito espaço computacional, então são arquivos pesados para o computador interpretar. Mas é um arquivo simples, basicamente eu tenho coordenadas x, y e z, sendo z em minha formação da minha imagem, seja imagem altitude, imagem temperatura, imagem, sei lá, né, qualquer coisa. É mais fácil de observar, né, essas imagens, então eu consigo aqui enxergar um padrão, enxergar o que está acontecendo de forma mais fácil. E é bom ter isso em mente que a maioria dos dados que nós trabalhamos com desde altitude, imagens de satélites, imagens de drones, são imagens do tipo raster ou do tipo matriciais. Pode contar também ferramentas. É que às vezes você vai, sei lá, abre um software específico que tem lá operações matriciais. Operação matriciais é uma operação com imagem. Operações de raster é uma operação com imagem. E operação com imagem é operação com imagem mesmo, né? Com relação aqui aos elementos vetoriais, eles se relacionam entre si. Não vamos ver isso na prática, como que isso ocorre, né? Então, existe relacionamento topológico, né? Então, quem encosta aqui, quem está perto de mim. Então, às vezes eu tenho um arquivo vetorial, né? Sei lá, os municípios de Minas Gerais. Aí eu quero todos os municípios que fazem vizinho a São João Evangelista. A forma que eu vou selecionar esses municípios que estão próximos de São João Evangelista, encostam em São João Evangelista, faz fronteira com São João Evangelista, é um relacionamento topológico. Então você vai ter operações dentro do QGIS só focado em operações topológicas. Eu tenho relações que eu posso trabalhar com os elementos vetoriais por meio de relações métricas. Olha, quem está perto de, quem está longe de, ou amplia minha área com metros, X metros. Então, são relações que ocorram nos arquivos vetoriais, são relações métricas. E eu tenho, né, as relações
relacionado ao atributo, que são os dados que estão na tabela de atributo, né? Então eu quero que selecione o bar que é mais barato, né? Então aí nós vamos estar selecionando em função do atributo. Então nós temos três tipos de relacionamento de dados vetoriais: topológico, métrico e do atributos. Então, né, no QGIS, vocês vão ter lá alguns ferramentas topológicas, né? Interseção, diferença, buffer, união, que são ferramentas mais do caráter topológico. Algumas ferramentas do caráter métrico, né? Olha, dá um buffer de X metros, ou seja, a distância que está definindo o que eu estou fazendo. E eu tenho relações também em função, né, do nome, né? Então eu quero que pareça para mim os municípios que têm maior número de população, que destaca ou seleciona. Então, essa forma de seleção em função do valor tabela atributo é um relacionamento ligado ao atributo. E como que tem os relacionamentos da estrutura matricial ou estrutura de raster, né? Então, nas imagens eu posso fazer relações locais, né, das imagens, ou soma, multiplicação, são relações pontuais, locais ou pontuais, tá? Você pode ter esses conceitos aí. Então, eu posso pegar uma imagem, somar com uma outra imagem, ou dividir na outra imagem, posso multiplicar uma imagem com a outra, mas são operações de natureza local, pontual, ou seja, se eu tiver um ponto com valor 1, uma segunda imagem com valor 3, se eu pegar uma imagem, 1 mais 3 vai dar, 1 mais 2 vai dar 3. É no ponto, naquele pixel específico, naquele quadrado específico que as operações ocorrem. Existem operações, né, em função da vizinhança, então eu peço assim, olha, se a maioria da minha vizinhança tiver o mesmo valor, então o valor que eu estou estimando é esse. Então, são operações ligadas aos vizinhos dos pixels, né? Muito comum, por exemplo, a filtragem de imagens. Filtro passa alto, filtro passa baixa, né? Tem essa estrutura. E redução de valores, né? Em local determinado. Então, para aquela região, faz uma determinada operação. Normalmente, a operação zonal é uma operação focada quando interliga dados vetoriais com dados matriciais ou com imagem, né? Aqui no Google Earth Engine, então, um exemplo, né? Ele está fazendo uma operação, pegando uma série de imagens e fazendo essa média matemática na minha imagem. Então, todos os picos da mesma posição ao longo do ano me dá a média dele. Aqui um exemplo o mesmo exemplo também, né? E eu tenho também alguns casos de lógica booleana. O que é lógica booleana? É quando eu faço operação na minha imagem com alguma lógica de programação, alguma lógica é, de regras, né? Conjuntos booleanos ou conjuntos de regras. Então, se a minha. Então, seleciona as áreas que têm maior declividade e tem a vegetação no uso e ocupação do solo de pastagem. Então, teria uma condição de lógicas booleana para selecionar um atributo. Isso também ocorre, o exemplo aqui no Google Engine, mas também ocorre dentro do QGIS. Aqui é operações de vizinhança, no caso que ele está fazendo essa operação buscando pelas feições do meu vizinho, se o valor do meu vizinho for parecido com o meu, ou significa que o meu vizinho é igual a mim, então pertence à mesma natureza, portanto ainda está do mesmo o mesmo alvo. Então ele começa a definir o alvo pela sua vizinhança. Então aqui quando o Google Earth Engine detecta pivôs de forma automática, ele está fazendo uma relação de vizinhança para encontrar esse padrão e traçar esse vetor. E aqui, né, uma operação zonais, que no caso ele vai reduzir essa informação em função de um polígono. Então aqui ele definiu
por exemplo, qual é a altitude da minha região baseado em um polígono pré-determinado. E no QGIS também, né? Nós temos algumas transformações que nós podemos trazer elementos vetoriais para elementos matriciais. Então, nós temos uma estrutura de dados de vetor, né? Então, eu posso fazer relações de vizinhança, uma relação de ferramentas topológicas, posso fazer operações em função de atributos, né? E eu posso transformar meus arquivos vetoriais em arquivos matriciais, em imagem, né? E eu posso transformar a minha imagem em vetor. Então, em geoprocessamento, podemos sempre transformar um arquivo no outro, a depender da nossa conveniência do nosso trabalho. Então, às vezes vai ser vantagem transformar um dado no outro. Uma das formas de transformar, por exemplo, pontos em imagem é, por exemplo, aqui um estudo de focos de calor. Não é um foco de calor de queimada, mas foco de calor é onde se concentra a maior concentração dos pontos. Então, estou transformando o meu arquivo, que era de pontos, em uma imagem. Então, aqui, né, só recapitulando o que nós temos. Então, nós temos o arquivo vetorial, que são pontos, linhas e polígono, que nós vamos trabalhar muito com isso. Nós vamos trabalhar com linhas, que são os rios, polígonos, que são fazendas, são os municípios, pontos, que são pontos de GPS, que coletam pontos, ou pontos que representam alguma coisa. Esses arquivos terão uma tabela de atributo por trás dele. Então, dentro de cada arquivo vetorial, eu consigo ter diversas informações e eu consigo manipular esses objetos vetoriais por meio, né, das ferramentas topológicas, das ferramentas em funções métricas, e eu consigo manipular os arquivos vetoriais com ferramentas em funções do atributo. E eu tenho meu geocampo, que você enxerga como imagem, mas na verdade é uma matriz. Essa matriz eu posso fazer operações matemáticas com ela, né? Somar uma matriz com a outra, multiplicar uma matriz com a outra. Eu posso fazer operações também envolvendo as vizinhanças. Então, o pixel que eu estou trabalhando, quanto que vale meu vizinho para poder, o que eu vou fazer como imagem em função dos valores da minha vizinhança. Isso também é comum de acontecer. E aqui nós temos, né, alguns locais que nós podemos buscar informações. Vocês vão ter vários sites. Normalmente eu gosto de escrever a palavrinha-chave, né? Shapefile. O nome do arquivo tal shapefile. Sempre você vai achar algum site, algum local que tem um arquivo que você queira trabalhar. Mas aqui, por recomendação, eu coloquei o IBGE, né? Tem alguns arquivos vetoriais lá dentro. Tem o ANA, né? Também tem, né? Alguns dados. O próprio MapBioma também tem muitos dados lá dentro que você pode trabalhar. Aqui eu tenho o zoneamento ecológico econômico, que na verdade é o CISEMA GIS, que nós de Minas Gerais tem muito dado importante. Outros estados também têm o seu próprio sistema CISEMA, então é bom dar uma sondada que existe. E tem algumas fontes, né, para vocês terem noção do que pode baixar as imagens. Os arquivos vetoriais, né? E nós temos arquivos matriciais, ou as imagens, onde consigo baixar a imagem, né? Então, o EFExplore, que é o arquivo nativo das imagens do, do Landsat e do MODES, o arquivo de satélite, se você quiser um arquivo de satélite muito recente, talvez aí você consiga. O Apios também é uma fonte de dados do MODES, que você consegue, em certas temporadas, porrar de arquivos de forma fácil. O Climate Engine, que já mostrei numa videoaula anterior, como manipular esses dados, biomas. O Google Earth Engine, né? Tivemos semestre passado grande parte da disciplina de estacionamento remoto focada no Google Earth Engine, e dessa disciplina de geoprocessamento eu vou focar mais no QGIS.
catálogo de imagem do INPE, por exemplo, tem o Cibers 4A, que tem imagem de 2 metros. É a melhor imagem de satélite que vocês vão ter, gratuita. Então, lá no catálogo do INPE, vocês têm esses dados. E, né, nós vamos trabalhar, né, com processamento inicial dessas práticas de arquivos vetoriais. Acho que eu vou trabalhar a princípio com alguns arquivos de bacia hidrográfica, não porque é mais ou menos importante para o curso, mas a manipulação desses arquivos vetoriais de bacia hidrográfica envolve muito, podemos trabalhar muitas ferramentas de uma vez, né? Ferramenta topológica, ferramenta por atributo, ferramenta por distância, com esses arquivos. Então tem muita coisa, muitos comandos que eu posso mostrar para vocês das possibilidades de manipulação de arquivo vetorial, fazendo as práticas com dados de bacia hidrográfica, por isso que eu vou trabalhar com eles. Então não é por ser mais ou menos utilizado na prática em si, porque a manipulação de dados de bacia hidrográfica requer muito técnicas, né, de manipulação vetorial. E dados matriciais, aí nós vamos tentar aplicar um pouco mais na linha da agrimensura, né? Trabalhar com imagem topográfica, trabalhar com algumas outras ferramentas. Julgar importante. E nós vamos trabalhar muito, né, no QGIS e buscando alguns dados dentro do Google Earth Engine. Então essa aqui é a nossa aula inicial, né? Algumas referências utilizadas aqui nessa aula. Então na próxima aula nós vamos trabalhar na prática já com no QGIS manipulando arquivos vetoriais. Então até a próxima aula.